Oi, alunos, tudo bem, meus queridos? E aí, animados para nossas aulas? Então, eu espero que estejam todos animados para nós começarmos a nossa aula de português. Nós vamos fazer a página 36 de português. Então, pegue sua apostila, é essa que você está vendo aí, ó, 36. Nós, pelo que eu recebi, vocês vão começar aqui o estudar a língua, tá? Então, a professora vai fazer aqui, caso tenha alguma coisa para trás para fazer, vocês avisam, a professora retoma o conteúdo, combinado? Então, vamos lá. Estudar a língua. Aqui que nós vamos começar. Aí, onde a professora circulou. Estudar a língua, tá bom? Leia as palavras louca, louça, caca, caça. Aí nós temos duas palavras que são quase escritas da mesma forma, né? A única coisa que tem de diferente é que uma ela tem o C e na outra ela tem o cedilha. Isso mesmo. O que a professora quer relembrar com vocês? Eu acredito que vocês já viram sobre grafema e fonema. O que é grafema e fonema? Por exemplo, grafema é como eu escrevo, fonema é como eu falo, tá? Então, nós vamos ver que as palavras, elas podem ter sons diferentes, tá? Então, olha lá, louca e louça, caca e caça. O uso da cedilha, ela altera o som e altera também, nesse caso, o significado da palavra, né? Porque louca, louca, né? E louça é a louça que a gente suja depois que almoça, né? Prato, colher, então louça. Caca, o cachorro fez uma caca, né? E caça, eu vou sair à caça, tá bom? Então, nós vemos que uma letra pode mudar o significado de uma palavra toda. Então, ali está perguntando, o que diferencia o modo de escrever as palavras em cada par? Então, nós vamos ver que o que diferencia realmente é o uso da cedilha, tá? Então, vocês vão pôr aqui o uso da cedilha. A letra da professora não fica muito bonita aqui, porque é um pouco ruim para a professora escrever, mas eu acho que vai dar para vocês acompanharem. Então, o uso da cedilha, certo? Todo mundo junto? Vamos, então, para a próxima página. Olha lá. Observe essas palavras, aquele quadro ali abaixo. Graça, assento, cigarra, laço, e açucareiro. Agora responda. O C, cedilha, é usado antes de quais vogais? Prestem atenção nas palavras que tem o cedilha. Vamos lá? A professora vai circular eles aqui. Vamos falar junto? Ó. Graça, laço e açucareiro. Essas são as palavras que têm o cedilha. E agora eles estão perguntando, a apostila está perguntando, qual é a vogal? A cedilha está sendo usado antes de qual vogal? Vamos olhar ali o graça. Olha aqui, a vogal A. No laço, a vogal O. No açucareiro, a vogal U. Então, ali nós vamos responder, então, quais as vogais que está sendo usada? A vogal A, na vogal O e na vogal U, tá? Nessa, o cedilha está antes dessas vogais. Agora vocês vão, na letra C, escrever para a professora 5 palavras em que a letra C está seguida da vogal E, não cedilha, tá? A letrinha C. Eu vou dar a dica de 2, pode ser? Então, vamos lá. Cera e
cebola. Olha lá, cera e cebola. Agora, você vai ter que achar mais 3, porque ali tá pedindo 5, tá? Na letra D, ali diz, escreva 5 palavras em que a letra C é seguida da vogal I. Mas se você quiser pausar o vídeo, né, para vocês escreverem as palavras, pausa e escreve primeiro as que tem o E, tá bom? Pode pausar e daí a professora logo continua. Muito bem, você escreveu então as que tem o C antes do E. Agora você vai escrever 5 que tem o C antes do I, tá? Então a professora também vou dar ideia de 2 para te ajudar. Pode ser? Então, deixa eu pensar. Ah, já sei, ó. Cinto, ou esse C da tia ficou meio esquisito. Cinto e fácil. Isso. Eu sei que vocês fazem uma letra mais bonita que essa da tia, hein? A letra da tia também é mais bonita do que aparece aqui. Então, vocês podem pausar o vídeo e escreve as palavras que tem o C antes do I e depois volta a retomar o vídeo, tá bom? Então, 5 palavras. A professora escreveu 2, vocês completam com 3. Então, boa escrita das palavras. Muito bem. Agora, vocês vão lá. Exercício 2. Leia as palavras a seguir. Lista A. Nau, Roma, país e carros. Nau, Roma, país e carros. Lista B. Não, romã, pães e carrões. Nas palavras da lista B, qual é o nome do sinal sobre as letras? Como chamam essas letras? Então, olha lá. Nós temos na letra B as palavras. Vamos ler novamente? Leia junto com a professora. A palavra não, romã, pães e carrões. Como que é o nome desse sinalzinho aqui, ó, que nós temos bem aqui em cima, ó? Isso, muito bem. Se você respondeu tio, você acertou, porque o nome desse sinal é o tio. Ó como escreve, tio. E agora, a Lita vai me perguntando como se chamam essas letras. O nosso alfabeto ele é dividido em 2 grupos de letras, tá? Então, ele é dividido em vogais e consoantes. Essas que elas estão em cima, o A e o O, elas são o quê? Muito bem, se você falou vogais. Então, elas são vogais. Muito bem. Exercício B. Complete. O tio é sempre colocado sobre as vogais? Qual que nós já falamos ali? A vogal A e a vogal O. As palavras com tio têm um som nasal em qual sílaba? Ó, não, romã, pães ou carrões, né? Quando nós falamos o som nasal, o que quer dizer esse som nasal? É que ele sai mais nasalado, da área do nariz, não, né? Romã, pães, é um som mais nasalado que fala, que vai da área do nariz. Então, esse som, ele sai sempre na última sílaba. Completa lá na última sílaba. Agora, na letra C, vocês vão escrever 4 palavras com tio, tá? Posso dar dica de uma e vocês vão fazer mais 3. A minha vai ser
maçã, tá? Tem o tiozinho lá. Agora você vai ter que, ó, usar a sua imaginação, lembrar de algumas palavras e escrever algumas palavras que tenha o tio. É bem fácil, né? Vou dar um tempo, você pode pausar e fazer para depois a gente passar para a próxima atividade. Combinado? Vamos lá. A próxima atividade tá na página 38. Ali nós temos também duas listas. Lista A, singular, lista B, no plural. Lista A, um fogão. Lista B, vários fogões. Um limão, muitos limões. Um balão, alguns balões. Naquelas duas listas, nós percebemos que houve, no final das palavras da lista B, uma mudança, né? O que mudou? E por que mudou? Né? Se eu tenho um fogão, ele está no quê? Ali já diz, singular. Se eu tenho vários fogões, o "-ões" indica o quê? Que eu passei para o plural. Muito bem. Então, o que tem ali no final das palavras? O que muda? Por que altera? Porque as palavras estão no plural. E o plural quer dizer o quê? Mais de um, né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno, eu tenho dois alunos, né? Plural, mais de um. Exercício 4. Veja como o final destas palavras muda para indicar o plural. Um pão, diversos pães. Um alemão, alguns alemães. Um escrivão, poucos escrivães. Nas palavras da lista B, que mudança indica o plural? Né? Nós temos ali, ó, pão, pães, alemão, alemães, escrivão, escrivães. O que altera? Altera que ela estava no ão e passou para ães, tá? Isso que foi o que alterou aí na escrita das palavras do singular para o plural. Agora, o exercício 5, vocês vão ter algumas palavras para vocês passarem para o plural, do singular para o plural. Então, por exemplo, lição, lições, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 6 palavras para que vocês passem do singular para o plural. Vocês podem pausar o vídeo, fazer a atividade e depois retomar, tá bom? Exercício 6. Ali nós temos a sílaba destacada de algumas palavras. Você vai continuar e preencher a lista, tá? Então, diagramar, diagramação. Publicar, publicação. Organizar, organização. Daí vocês vão continuar as demais palavras. Avaliar, avaliação, ilustrar, ilustração e assim até a palavra conversar, tá? Vocês vão concluir as palavras ali. Vai ter aqui na hora de brincar um jogo da memória para vocês fazerem, tá? Tá lá no anexo 1. Vou pôr aqui a página do anexo 1 para vocês visualizarem e para a gente explicar, para a professora poder explicar para você qual é a brincadeira para você fazer aí depois da tarefa com o pai e com a mãe, tá? A professora vai pôr aqui a página. Olha aqui o anexo. Então, vocês vão recortar e depois vocês vão brincar com os pais. Ali tem uma palavra escrita num quadradinho mais claro, ó, por exemplo, emoções, tá? E daí vai ter a mesma palavra, emoções, escrito
numa cartinha mais alaranjadinha, tá? Então, vocês recortam, viram elas e ganha, então, quem fizer mais pares de palavras, certinho? Então, essa vocês podem aí usar para brincar com os pais depois da conclusão da tarefa, tá? Eu achei bem legal essa tarefa. A professora gosta muito de jogo da memória. Muito legal. Então, olha lá. Para casa, o exercício 3 da página 41, tá? Vocês vão preencher a cruzadinha com palavras que tenham C cedilha, tá? Depois copias no caderno. Eu acredito que vocês estejam com o caderno de vocês aí, tá? Se não estão, a professora vai pedir que vocês podem, algum caderno que vocês tenham na casa, deixar para que todas as atividades que a gente for fazer, vocês estejam registrando em um único caderno, tá bom? Para depois a professora poder vistar, né? E poder verificar as tarefas e até para ficar mais organizado para vocês, tá bom? Então, vocês vão preencher a cruzadinha e depois copiar as palavras no caderno. E o exercício 4, você vai encontrar em revistas e jornais, ali tem a quantidade, 5 palavras com ãos, 4 com ões, 3 palavras com ã ou ãs e 2 palavras com ães, tá? Vocês vão, então, recortar e também colar nesse caderno. No caderno, a professora vai pedir, por favor, para vocês colocarem a data, tá? A data, a atividade de português e a atividade, a realização da atividade, tá bom? Eu espero que tenha dado para compreender tudo e a professora está à disposição para tirar qualquer dúvida. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!